Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para bater um papinho sobre o coronavírus. Tendo em vista aí que a doença vem aumentando, né, num grau bastante preocupante, eu resolvi fazer esse vídeo hoje, primeiro para alertar a todos vocês que a pandemia não acabou, a pandemia continua existente e ativa no mundo inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil. Então, ok? Então, gente, antes da gente começar a conversar sobre as vacinas que estão em andamento no mundo, eu gostaria de dar esse alerta. Saia o mínimo de casa, quando sair usem máscara, usem álcool em gel, não sejam relapsos com essa doença, porque essa doença mata, ela não tem cura, tá ok? Não adianta você dizer que está fazendo tratamento profilático, né, com hidroxicloroquina, isotromicina e mais não sei o que, ozônio no rabo, porque, cara, você se contrair, você tem duas chances: ou você morre, ou você vai sofrer sequelas muito sérias e vai demorar muito para se recuperar, tá ok? Mas antes de a gente chegar nessa confusão, roda a vinheta. Pessoal, eu queria dar aqui o meu recado com relação ao coronavírus, porque eu ando muito preocupado, tendo em vista aí o crescente número de infecções que está assolando aí o nosso país e o mundo como um todo, né? A segunda onda já chegou na Europa e nós aqui no Brasil, devido à nossa ignorância, né, crônica, nós não conseguimos nem sair da primeira fase dessa onda do vírus, tá ok? Gente, só para vocês terem uma ideia, hoje no mundo nós estamos aí com aproximadamente 12 vacinas sendo testadas no mundo. Mais ou menos aí, esse é o número de vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo como um todo. São vários tipos de vacina, vários tipos de construção da vacina, né? Então, todas elas basicamente estão numa fase, algumas mais avançadas, outras um pouco menos avançadas, mas todas indistintamente avançando e a cada dia que passa avançando cada vez mais, para chegarmos a ter aí alguma esperança ainda no ano de 2021, né? Para que vocês entendam, existem vários tipos de vacinas que estão sendo preparados. Uma é a vacina com o vírus inativado, ou seja, o vírus ele é introduzido na vacina, teoricamente morto, né? E o corpo, ao receber esse vírus morto, começa a produzir aí os anticorpos necessários. A vacina vetor viral, né, é uma outra vacina que atua como um estimulante, né, ao setor do corpo que produz, né, o sistema imune. Entendeu? As vacinas dessa de vetor viral, elas pegaram o quê? Pegaram o adenovírus do macaco, tiraram o núcleo, colocaram lá o coronavírus e com isso fizeram aí uma transformação da vacina. Tem a vacina genética de RNA, que é a vacina mais complicada, mas é uma vacina muito importante para o desenvolvimento futuro, né? É a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna,
São vacinas que necessitam aí uma temperatura muito alta de conservação, então são mais difíceis de serem manuseadas, mas elas são importantes no campo de vista científico, porque elas permitem, né, você desenvolver, vamos chamar assim, de anticorpos para outros tipos de vírus que um dia aí vão surgir e com certeza surgirão mundo afora, né? E o outro tipo de vacina que é muito usado, que é a vacina proteica, né? É uma vacina que estimula a resposta do sistema imune, né? Com pequenas proteínas, né, que são inseridas, e com isso o sistema imune começa a reagir, né? Ela é uma etapa um pouco mais avançada que a vacina de RNA. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque eu cansei de ver um monte de gente ignorante, né, falando, não, porque vacina demora 14 meses, 15 meses, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos. Nada disso, pessoal. Com a tecnologia moderna, com o evento de aceleração em laboratórios, né, dentro do campo científico, usando supercomputadores, usando alternativas, os biólogos conseguiram, né, realmente produzir alguma coisa em tempo bastante curto, né? Não é um tempo recorde, mas é um bastante curto. Veja o caso da vacina de H1N1, que também foi desenvolvida num tempo bastante curto, né? Em vistas de outras vacinas que houveram no passado. Então eu estou falando isso das vacinas contra o Covid, mas vacina, de uma maneira geral, é importantíssimo, né? Você vê o caso nosso, o Brasil era livre de sarampo, certificado pela OMS. Nós bobeamos, né? O povo bobeou na vacinação contra o sarampo, e o sarampo volta de novo a preocupar vários lugares dentro do país, né? Principalmente lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Tá certo? Então, gente, vacina é básico, vacina é fundamental. E para aqueles que ainda desconhecem, os negacionistas que existem nesse planeta, tá certo? Dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, a vacinação é obrigatória, né? Não tem essa de que eu sou livre, de que eu estou saindo, né? Ela é obrigatória, tá certo? E quero lembrar também, lá atrás, em março desse ano, o senhor Jair Bolsonaro assinou um decreto tornando a vacina da Covid, quando viesse a ser descoberta e aprovada pela Anvisa, de aplicação compulsória dentro do país. Tá bom? Mas vamos voltar aí ao assunto das vacinas para que a gente fique bem ao par do que está acontecendo. A vacina da AstraZeneca, a famosa vacina de Oxford, que usa componentes provenientes da China para sua confecção, né? Ela está mostrando nos testes aí na terceira fase uma eficácia de até 90% nos seus resultados preliminares. A tecnologia usada é vetor viral, né? Elas vão ter 2 doses, né? A vantagem que ela apresenta em relação aos outros concorrentes, né, é o fato dela poder ser armazenada em temperaturas entre 2 e 8 graus, né? E as desvantagens, que isso é muito importante, são poucos laboratórios no mundo que têm capacidade para produzir, né, em quantidade e com uma eficácia grande esse tipo de vacina, tá? A previsão da AstraZeneca para a colocação dessa vacina no mercado é em janeiro de 2021. Aí nós temos a vacina da Janssen, a vacina da Johnson & Johnson, né?
É uma vacina que ainda está na fase 3, a eficácia não foi ainda demonstrada, né? É uma outra tecnologia de vetor viral, tá certo? Ela também está dentro da linha das vacinas mais baratas, também mais fáceis de serem armazenadas, né? E não há ainda uma previsão de chegada no mercado, porque, se vocês se lembrarem, ela foi suspensa recentemente por adventos adversos que houveram na Europa, tá? A vacina da Pfizer e da BioNTech, uma das vacinas que está apresentando a maior eficácia hoje no mercado, em torno de 95%. Ela utiliza aquela tecnologia de RNA que é muito importante no desenvolvimento de vacinas. Elas são 2 doses, né? E tem um problema aí que tem que ser enfrentado, que é o problema da logística, né, para sua distribuição, tendo em vista a alta temperatura que ela é obrigada a ser armazenada, né? A Pfizer publicou aí recentemente nas revistas especializadas que ela entende que a partir do no final do primeiro trimestre de 2021, ela terá condições de atender ao mercado com mais de 150 milhões de doses iniciais. O problema é que os Estados Unidos adquiriu aí praticamente quase que toda essa produção do primeiro trimestre da Pfizer-BioNTech. A outra vacina que está também muito avançada é a da Moderna. Ela é uma vacina também que usa a tecnologia RNA, apresenta desvantagem da da temperatura baixíssima, não alta, né? Baixíssima temperatura para ser armazenada, o que cria um problema de logística, tá certo? Mas ela se apresentou aí já na terceira fase com uma eficácia em torno de 94,5%, né, de eficácia. Não está informado quando ela pretende colocar essa vacina no mercado, tá certo? Não há acordo dessa vacina junto a órgãos brasileiros, então a gente aí, por enquanto, não pode contar com a vacina da Moderna. E a última vacina que está em fase 3 de teste, que é a vacina da Sinovac, com o Instituto Butantan. Então, como está na fase 3 de teste, ainda a gente não tem a eficácia dela comunicada à Anvisa, né? A tecnologia que ela usa é de vírus inativado, que é uma tecnologia extremamente conhecida e principalmente pelo Butantan, né? Essa tecnologia é uma tecnologia amplamente dominada no mundo inteiro. O Butantan fabrica várias vacinas com o vírus inativado, né? É seguramente em função desse tipo, né, de formulação a vacina mais barata que vai existir no mercado, né? Ela tem uma desvantagem, que a produção é lenta, ela não consegue atingir assim uma produção muito rápida num curto prazo de tempo, apesar que o Butantan já garantiu que, aprovada em os testes sendo eficazes, ele tem condições de atender a 46 milhões de vacinas durante ainda o primeiro trimestre de 2021, né? O Covas, ele está indicando que ele recebe agora 6 milhões de doses da China. Essas doses seriam aplicadas aí às pessoas que estão em contato direto, né, com a população. Então são os médicos, policiais, bombeiros, essas coisas, e os
doentes, né, com comorbidades mais sérias. Então vejam só vocês, pessoal, o negócio está evoluindo, mas nós não temos ainda a cura, tá certo? Nós não temos cura. Então vocês se previnam, usam máscara, saiam o mínimo de casa possível e imaginável, entendeu? Álcool gel, lavem as mãos, né? Evitem aglomerações, o contato próximo pessoal é um dos fatores de transmissão mais sério que existe, tá certo? Então, pessoal, a solução para nós, né, sairmos desta catástrofe, né, que está o mundo, é a vacinação. Tá certo? É a vacina. A vacina é a única solução. Seja ela qual for. Né? Seja ela qual for. Esqueci aqui de mencionar também a evolução da vacina Sputnik V, que é a vacina da Rússia, que ela se apresentou aí, ela já apresentou resultados da terceira fase, inclusive junto ao OMS, dando uma eficácia aí de 92%. Né? É uma vacina com a tecnologia de vetor viral, que é também bastante conhecida, né? São 2 doses. A vantagem também é uma vacina de fácil armazenamento, então é fácil a logística, né? E ela tem outra vantagem também, além da temperatura ser uma temperatura entre 2 e 8 graus de ser armazenada, o sistema de fabricação é um sistema barato, então seria uma vacina teoricamente barata. Bom, mas tudo isso, pessoal, não adianta, né, se nós não tivermos um planejamento para a distribuição de seja lá qual for a vacina que a gente for adotar. Tá certo? No Ministério, aonde há meses, vocês que me acompanham aqui no canal, há meses vocês vão ver o quanto eu venho denunciando que existem milhões de testes comprados pelo Ministério da Saúde que não possuem reagentes. E agora, sem querer, né, a imprensa descobriu que tem mais de 6,8 milhões de doses lá num depósito no aeroporto de Cumbica, tá certo? Que não foi distribuído pelo Ministério da Saúde com essas doses. Agora eu pergunto, será que essas doses não eram aquelas que estavam faltando o reagente? Né? E nós perdemos 290 milhões de reais na compra dessas vacinas. E esse é o ministro, grande ministro da Saúde, né, que o Bolsonaro conclama, né, como um grande homem de logística. Porra, grande homem de logística aonde? Isso é logística? Isso é esse governo imbecil de um presidente ignorante, né, que desrespeita a ciência, desrespeita o conhecimento, desrespeita tudo, né? Simplesmente com 2 objetivos na vida. Um, salvar o pescoço dos seus filhos corruptos, mau caráter, né? E a sua reeleição, que se Deus for bom, não vai acontecer nunca, vai acontecer igual ao Trump. Porque fazer o que você está fazendo, Bolsonaro, matando 170 mil brasileiros, né? Condenando outros milhões de brasileiros a essa doença, né? Pelos seus atos, pelo seu comportamento genocida, é inaceitável. Inaceitável. Né? Eu estou revoltado com isso, porque eu acabo de perder uma amiga do coração, né, para essa maldita doença, essa história do seu cloroquina. Veja aí, o grande defensor da cloroquina lá, o Osmar Trevas, né, foi internado com a doença e ele veio a público recentemente falar que ele estava fazendo tratamento profilático com cloroquina e o
caganeira, né? O remédio da caganeira. Deve ter faltado o ozônio no rabo, porque ele está lá no hospital internado com corona. Você entendeu? Então a solução está aqui, ó. São as vacinas. E você vem a público não defender. Aliás, você vem a público, não é questão de não defender, você vem a público dizer que o brasileiro vai ter o livre-arbítrio de tomar ou não a vacina, quando você, em março, assinou um decreto tornando compulsório a vacinação contra a Covid. Tá certo? A gente não aguenta mais esse governo, a gente não tem mais paciência com essas histórias. E vocês aí, um gado mugidor desse idiota, né? Espero que vocês comecem a criar consciência e parem de divulgar notícias falsas. Aliás, o Brasil hoje é o maior distribuidor de fake news a respeito da cloroquina. É uma vergonha. Esse é o Brasil com B minúsculo, tá? Um Brasil de covardes, tá certo? Um Brasil de maricas, porque vocês que defendem esse governo é que são os maricas, tá ok? Desculpa o desabafo, pessoal, mas não dá para aguentar mais com toda a ciência e toda a tecnologia sendo desenvolvida e nós termos um presidente negacionista, né? Defensor das teorias de conspiração, seguidor aí do terraplanismo e do raio que o parta, tá bom? Meu recado era esse de hoje, pessoal. A paciência cada dia mais curta, tá? Sábado estamos aí com os vídeos polêmicos, com assuntos polêmicos da semana, que são vários, tem Eduardo Bananinha, tem BRICS, tem G20, tem o vídeo no Twitter idiota do Bolsonaro, entendeu? Tem vários assuntos aí para a gente tomar conta e botar fogo no boné do guarda, tá bom? Hoje foi um vídeo mais simples, mais curto, né? Utilizamos só uma câmera para ser mais rápido, né? E vai estar no ar aí logo. Gente, estamos juntos. Sábado a gente se encontra. Um abraço.